Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de jornalismo dessa sexta-feira. E hoje, né, agora especificamente para a gente falar sobre o Marco Zero, né? Nós temos algumas bem-vindos a mais uma aula. Maravilha, só para fazer o teste para saber se estava saindo o meu som. E a gente está falando sobre o Marco Zero agora, né? Mais um projeto laboratorial nesta sexta-feira, que é só de projeto laboratorial. Acabamos de falar com a professora Márcia sobre a revista F, agora a gente fala sobre o Marco Zero. Depois a gente tem ainda sobre estudo de caso ou análise de caso com a professora Karine. E, por fim, né, o último PL desta sexta-feira com a professora Mayra sobre o PL ensaio acadêmico. Mas agora, especificamente, a gente vai falar sobre o jornal laboratório ou o jornal Marco Zero. Você que está chegando aqui agora, que está logado, por favor, vai digitando o seu nome, a cidade de onde você está falando e pode trazer suas dúvidas. Meu nome é Alexandre Ribeiro, sou tutor e professor do curso de jornalismo, acompanho já o Jornal Marco Zero há um bom tempo, né? Estava como coordenador dele recentemente, né? Então, algumas das edições, a reforma gráfica, né? As atualizações do jornal, né? Tive o prazer de acompanhar os alunos do desenvolvimento das últimas edições desse jornal, que ele tem mais de 10 anos vinculados ao curso de jornalismo, né? Então, é um senhor jornal, digamos assim, né? Aqui no nosso curso, né? A gente tem um carinho enorme por ele, porque ele é o laboratório que ajudou a formar vários jornalistas, né, do Paraná e agora do mundo todo, né? Logicamente, a gente não tem só alunos aqui no Brasil, a gente tem alunos nos Estados Unidos, no Japão e vários outros lugares, enfim. E nós já temos turmas formadas, né, no EAD que já passaram, logicamente, pelo projeto do jornal Marco Zero, tá bom? Então, olha só, gente, é o seguinte, eu vou começar mostrando basicamente algumas características fundamentais, né, para que vocês conheçam, né, o que é o Marco Zero, caso alguém ainda não tenha lido o documento, já vou apresentar a pasta do PL, muito importante que vocês acessem lá, tá? Também vou mostrar o link do ISU, onde vocês vão encontrar os jornais anteriores, né, os jornais, as edições já finalizadas, e dentro dessas edições vocês vão encontrar uma editoria específica, uma seção específica. Essa seção se chama EAD, um arco zero em cada canto. Né? Basicamente, é uma seção onde vocês vão encontrar trabalhos de colegas de vocês que passaram por esse projeto laboratorial e que tiveram seu trabalho, logicamente, publicados. Né? Esses trabalhos publicados, eles alcançaram uma média mínima de 90 pontos, né? Ou nota 90, por isso que eles foram depois editados, rediagramados e constam nos jornais. Mas, basicamente, ali vocês vão encontrar, né, aquilo que vocês têm que desenvolver ao longo desse trabalho, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para vocês, com vocês, logicamente, pegar e compartilhar a minha tela, tá? Aqui, ó, eu vou demonstrar ao longo dessa aula, né, quais são os principais elementos do Jornal Marco Zero e também depois a gente vai fazer uma diagramação rápida de um conteúdo, né? Muito importante porque isso ajuda no desenvolvimento de vocês no fechamento desse material, né? Uma das, digamos assim, uma das etapas mais desafiadoras, né, para os alunos é justamente a parte da diagramação, né, que é retomar o uso do InDesign para quem já passou pelo Comunicart, né? Só que agora com um novo projeto gráfico, ou seja, com uma característica diferente de diagramação, tá? Os conceitos são os mesmos, logicamente, de importar conteúdo, importar imagem, blá, 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 só que o projeto ele é diferente, são outras fontes, é outro formato, né? Então é bom a gente revisitar alguns elementos, né? Vamos lá, primeira coisa, nós estamos aqui na pasta do Marco Zero, vocês têm acesso a uma pasta similar a essa, gente. Aqui vocês têm o roteiro de estudo, tem todos os elementos que são fundamentais aqui, como o template do jornal. Dentro do template vocês têm acesso justamente ao arquivo base da diagramação. O que é o template? O template é como se fosse uma página de caderno, e dentro dessa página de caderno onde você vai desenhar, digamos assim, a sua matéria. Então é ali onde você vai, depois de finalizar, depois que você escreveu, tirou foto, né, editou o seu texto, você vai usar o template como uma base, uma planta baixa do seu prédio, uma base para você desenhar a sua página diagramada, tá? Eu vou sempre pular lá e aqui só para ver se ainda continua online, se não caiu a internet, tá? Que mais? Aqui a gente tem a biblioteca do jornal, a biblioteca onde você encontra matérias
matérias de exemplo diagramadas, né? Não são várias matérias, é uma matéria, na verdade, e alguns elementos que você usa para compor a sua diagramação. Eu já vou mostrar na prática como é que faz, é muito simples, você vai baixar os arquivos, vai descompactar os arquivos, alerta, descompactar os arquivos, tem que fazer a descompactação, tá? Usar o WinZip, o WinRAR, 7-Zip, descompactadores online, qualquer um deles para descompactar, para daí sim abrir no programa InDesign, tá? Aqui você tem as fontes usadas e tem, também um vídeo mostrando como é que vocês vão baixar as fontes e instalar no seu computador. Fonte, aqui no caso, a gente está falando sobre as letras, né? Então, vocês que estão aprendendo lá sobre, né, o planejamento e produção gráfica, né? Tem dentro do conteúdo da disciplina falando sobre o que são fontes. Então, fontes são os arquivos que a gente utiliza para caracterizar as letras. Então, é Arial, Times e várias outras, né? O jornal Marco Zero usa uma série de fontes que são características da sua imagem, ou seja, que compõem o seu projeto gráfico. Então é importante que vocês instalem essas fontes para que o InDesign reconheça os arquivos da biblioteca e que vocês consigam fazer a diagramação e manter o projeto gráfico do jornal, tá? Mas antes de mais nada, é muito importante que vocês acessem este material aqui, que é o documento base do PL. Gente, se você ainda não fez a leitura, você está deixando justamente informações preciosas, importantíssimas, né, de lado. É muito importante que vocês baixem o conteúdo, acessem esse conteúdo, né, leiam de cabo a rabo, do primeiro caractere ao último caractere, porque ali você vai encontrar informações fundamentais e importantes para o desenvolvimento, principalmente da matéria, do conteúdo textual e da imagem, tá? Temos uma dúvida aqui da Raquel. Quantos grids nós podemos utilizar para fazer a diagramação? Raquel, aqui, diferente do Comunicarte, nós não temos uma previsão de diagramação da matéria em formato que não seja horizontal. Então, você vai usar obrigatoriamente metade de uma página do Marco Zero, de ponta a ponta, tem que ser por inteiro, tá? Você vai ver que a quantidade de caracteres vai ocupar, na verdade, todo aquele determinado espaço. Então, você vai usar todos os grids que estão lá dentro. Eu já vou abrir aqui o arquivo, a gente já vai dar uma olhada nele, mas vocês vão basicamente usar, né, a metade da página inteira, né? Metade de cima, logicamente, né? Não, depois a gente vai fazer uma rediagramação e reorganizar. Também vamos mostrar aqui no jornal em PDF como é que é essa característica visual, digamos assim, dessa matéria, tá? Voltando aqui no nosso material, então aqui a gente tem as principais informações sobre o que é o Marco Zero. O Marco Zero é um jornal laboratorial, né, que tem uma tiragem bimestral, ou via de regra tem uma tiragem bimestral. Logicamente que agora na pandemia a gente tem reduzido um pouco, né, por conta dos afazeres, das atividades, da dificuldade de produção e outras coisas mais, mas ele é bimestral. Antes da pandemia, ele tinha uma circulação física na região central de Curitiba, mas ele circula, logicamente, pela rede, em qualquer lugar, a partir do link do ISU. Eu já vou mostrar e colar o link para vocês ali, tá? Ele começa a circular, né, depois da pandemia, provavelmente a gente vai retomar as impressões, e daí, muito provavelmente, ele também começa a circular pelos polos em vários outros lugares. É um jornal que tem uma linha editorial muito bem específica que fala sobre algumas questões relacionadas à cidadania. Então, qual que é a linha editorial? O Marco Zero se pauta pela liberdade de expressão, tendo como objetivo desenvolver no aluno o senso crítico e o espírito de cidadania. São olhares, portanto, para a sociedade e a questões sensíveis relacionados a direitos humanos, temas de cunho social, abrangendo direitos humanos, direitos do consumidor, direito das minorias, alteridade. A alteridade está relacionada a pensar no outro, né, a relação com o outro, saúde, segurança pública e entre outros assuntos de destaque, né, local, né? Como é uma editoria focada para a região central, o Marco Zero da região da sua cidade, quando o Marco Zero ele foi criado em Curitiba, junto ao curso, né, presencial, logicamente, de jornalismo, o curso ele tem a sua sede, né, aqui em Curitiba, próximo à Praça Tiradentes, que é uma praça onde tem o Marco Zero da capital, ou seja, o ponto zero, né, da cidade. Então, está relacionado, portanto, a um jornal que dialoga com as pessoas da região central. O que a gente faz? Quando a gente expande ele com essa editoria do EAD,
né, nós trazemos os centros das cidades de vocês para cá. Então, vocês têm que trabalhar assuntos que estejam que dialoguem com esses temas que a gente acabou de falar, mas que estejam relacionados à questão central da sua cidade, a área central da sua cidade, tá? E aí vocês vão desenvolver uma reportagem, tá? Não é uma notícia, é um pouco além, digamos assim, da quantidade de caracteres do que a gente vai trabalhar lá na revista F, do Comunicarte, a gente vai ter um pouco mais de conteúdo para desenvolver. É uma matéria, uma reportagem, essa matéria vai ter que trazer 3 fontes de informação no mínimo. Então, vocês já sabem o que significam fontes de informação, não são necessariamente só pessoas, são fontes documentais e várias outras, tá? Logicamente que é uma reportagem, então tem que ter o gancho jornalístico, preferencialmente com opiniões ou pontos de vista diferentes. Mas então eu tenho que obrigatoriamente trazer pessoas com pontos de vista opostos? Não. Ninguém falou em opostos, obrigatoriamente. A gente vai falar sobre pontos de vista distintos, múltiplos. Essa é a questão. Não adianta eu entrevistar 2, 3 pessoas que falem a mesma coisa. Isso não me traz pluralidade de assunto. Então, eu vou trazer pessoas que tragam temáticas relacionadas àquele assunto, mas com amplitude diferente, tá? Complementar, digamos assim. Que mais? A gente vai pensar na etapa de produção. Inicialmente tem a pauta. Eu não tenho um documento de pauta aqui na pasta do PL. Não tem problema não. Vocês podem usar qualquer outro documento de pauta da revista F, várias outras, né? O importante na pauta é sempre você pensar tema, é sempre pensar fontes de informação, sinopse do assunto que você buscou, basicamente fazer um levantamento, né, uma pesquisa, o enquadramento da matéria, você já sabe que o enquadramento é o viés, é o recorte, né, um tema ele é sempre amplo, né, ele pode ser abordado por vários aspectos, né, eu estou falando, por exemplo, eu vou fazer uma reportagem sobre as pessoas em situação de rua da minha cidade, eu posso trabalhar sobre as suas origens, eu posso trabalhar sobre a pesquisa ou a falta de pesquisa, eu posso trabalhar sobre o aspecto econômico e financeiro, posso falar sobre a questão de segurança pública, posso falar sobre a questão de saúde, veja, né, é uma temática que ela é ampla, ela traz vários recortes, eu tenho que definir esse recorte, o gancho que eu vou abordar na minha matéria, e daí também falar um pouco sobre o aspecto visual, né, a pauta, portanto, ela traz sempre esses elementos, esses destaques, tem pouca variação entre, né, tipos de pautas, né, muito relacionado, logicamente, aos veículos e tudo mais. Depois a etapa da produção, que é quando a gente começa a fazer a apuração em si, definiu a pauta, né, qual é o assunto, você começa a fazer o levantamento das informações, entrevistar as pessoas, captar fotografias e imagens de autoria de vocês, tá? Muito importante que a imagem seja de vocês, né? Às vezes imagem também adicional. Professora, eu posso usar 2 imagens? Olha, vocês vão perceber na diagramação que a quantidade de caracteres ela limita um pouco essa parte da imagem. Você vai ter uma imagem já de abre, que é a imagem principal. Talvez tenha pouco espaço para uma imagem secundária. Mas, caso o seu texto permita, né, e você consiga na diagramação, desde que não fique apertado, não tem problema. Aqui nós temos 2 elementos, o elemento textual e o elemento da diagramação. Vocês vão perceber que a diagramação ela também é fundamental e às vezes ela vai trabalhar em complementaridade com o aspecto do texto, tá? Depois o trabalho da edição, né? Ou seja, começou a fazer a apuração, finalizou a apuração, começa a redação e depois você começa a editar, a readequar, a retomar, a revisar, fazer às vezes o reajuste dos conteúdos dentro do seu texto, tá? E por fim a diagramação é instalar o InDesign, quem ainda não instalou, é baixar as fontes, instalar as fontes no computador, seguindo as orientações que a gente tem na pasta do PL e por aí vai, tá? Então tem todos esses elementos ali né, destacados, digamos assim, no seu material para que vocês avancem e deem continuidade, tá? Então é fazer a preparação, abrir as pastas, né? Abrir os templates, a biblioteca, descompactar e tudo mais. Nós temos um cronograma. Quem está, veja, essa é uma aula que ela não é para a mesma turma. Então tem gente que vai entregar o PL agora, no final do ano ainda, e tem gente que vai entregar o PL só no ano que vem. Né? Quem está começando agora, por exemplo, só vai entregar o PL, né, no finalzinho da fase 1 do módulo A. Então vai ter um tempo maior, inclusive, para desenvolver por conta das férias, tá? Mas basicamente nós temos aqui 14 semanas, que são semanas relacionadas, né, ao início e ao fim, né, digamos assim, do período letivo deste PL, né, considerando
2 fases ou um quadrimestre. Nós temos aqui algumas indicações. Essas indicações, se você seguir ela passo a passo, semana a semana, você vai chegar no final com o seu trabalho finalizado. Ah, tem problema se eu pular? Não tem problema nenhum. Você faz, né, a sua sequência de estudo e de desenvolvimento do seu trabalho, tá? Mas é muito importante que você evite de deixar para a última hora, porque isso pode prejudicar o desenvolvimento do seu projeto laboratorial. Não é uma dica válida só para esse PL, é válido para todos os outros PLs, tá? Qual que é o formato de entrega? E atenção, porque é muito importante isso. Existem pontos aqui que eles depois serão cobrados na avaliação, tá? Principalmente quando vocês forem salvar o arquivo, vocês vão perceber que existe uma forma específica para salvar esse arquivo, tá? Que é o empacotamento do arquivo. Primeiro, como é que tem que estar o trabalho de vocês? O título, ele tem que trabalhar com mais ou menos 42 caracteres. Como assim mais ou menos? Bom, vocês vão perceber na diagramação que algumas fontes, elas ocupam um espaçamento maior horizontal, né? Como, por exemplo, nós temos as letras L, né? E nós temos as letras M, por exemplo, ou a letra I, a letra M. Você vai ver que a letra M ela é muito mais larga do que a letra I. Significa, portanto, que quando eu estiver diagramando uma palavra que tenha mais M's do que I's, ela vai ser mais larga do que outras que tenha mais I's do que M's, né? Isso significa, portanto, que não é só a quantidade de caracteres, mas é também a parte da diagramação, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Estou falando sobre a dificuldade e a luta que é para se viver na cultura do Brasil. Legal, maravilha, Raquel. Uma temática bem interessante, né? Uma temática urgente, inclusive, né? Nós temos assuntos que estão relacionados à sobrevivência, à lei Aldir Blanc, né? Que é uma lei que vem, de alguma forma, né, buscar auxiliar, digamos assim, a comunidade que vive da cultura no Brasil em tempos de pandemia, mas não é o suficiente. Nós temos outras questões mais, né, a se discutir, e eu acho que é muito importante, é uma temática sensível e fundamental para trazer para a revista Dialoga tremendamente com a temática, tá? Parabéns, é um tema bem legal, bem bacana, tá? Trago mais dúvidas, gente. Trago as dúvidas de vocês com relação às pautas e com relação à diagramação, tá bom? Retomando aqui, então nós temos ali uma quantidade que a gente usa para balizar, digamos assim, a nossa produção textual. Que é para também não sair por aí fazendo uma manchete muito grande e depois, na hora que a gente vai começar a diagramar, a gente percebe que ela não dá conta, tá? Que mais? Gravata, também a mesma quantidade ali de caracteres, um pouco mais, né? 72 caracteres no máximo, porque é um texto que ele complementa, digamos assim, a manchete, então ele pode ter alguns elementos adicionais. O texto, aí a gente tem uma quantidade de caracteres maior, de 2 a 3 mil. Ah, mas é 2 ou 3 mil? Bom, varia. Por que varia? Varia o seguinte: se você quer deixar a sua imagem maior, se você quer colocar um olho na sua imagem, se você vai trazer QR Code, se você vai trazer elementos visuais adicionais, você vai ter que reduzir texto. Se você vai usar menos, você vai aumentar texto. Veja, há uma margem de negociação, portanto, que está relacionado à característica do seu conteúdo. Então, olha, eu consigo dar conta da minha temática com menos caractere, mas eu preciso de mais elementos, trazer mais olho, destaque para isso, aquilo, etc. e tal. Não tem problema nenhum. No final, o importante é você não ficar abaixo e nem acima dos caracteres que a gente está indicando aqui, tá? Legenda, a legenda que ela tem que cobrir ali mais da metade da linha de baixo da fotografia, a gente vai dar uma olhada. O olho, que é um elemento também, né, que ele pode, às vezes, ser opcional, dependendo da sua forma de diagramação. O box é opcional, não é obrigatório, tá? Você pode trazer ou pode não trazer, são elementos que vão ajudar o intertítulo, box, serviço, são elementos que eles vão ajudar, digamos assim, a trazer respiro, a trazer camadas de informação para sua matéria, mas que, né, se não tiver, ou se sua matéria ela não cobra, não demanda isso, não há necessidade de trazer, não é obrigatório, né? Então ele está muito relacionado ao tipo de trabalho que você vai adicionar. Por exemplo, né, a Raquel acabou de falar, eu estou falando sobre a questão da cultura. Né? Vamos supor que a Raquel, de repente, na matéria fala sobre isso que eu falei ali, da lei Aldir Blanc, né? E ela queira, de repente, indicar um QR Code para as pessoas saberem. Ah, confira a lei na íntegra. Ela vai usar um QR Code. Maravilha, ela pode usar. Se também não quiser adicionar, não tem problema, né? Veja, é um elemento a mais na matéria, tá? Foto é obrigatório, né? Ter a fotografia, principalmente a fotografia de abre e a fotografia de vocês. Uma fotografia minha! Vai ter que colocar a fotografia de vocês, sim, porque há na característica visual do Jornal Marco Zero, a assinatura, ela traz
uma fotografia de vocês. Tem que mostrar a cara de quem está produzindo essa matéria, né? Então, pode pegar a fotografia do Facebook, do Instagram, qualquer fotografia que esteja lá. Logicamente, não uma fotografia, né, disfarçada, né? Uma fotografia, né? Não precisa também ser séria e sisuda, né? Pode ser mais descontraído, né? Mas também não avacalhado, né? E a página diagramada. A matéria tem que ser diagramada. Vocês vão entregar ela no seguinte formato. O material deve ser entregue em arquivo compactado. Por quê? Porque vai ser uma pasta no final. Vocês vão ter o arquivo PDF, IDML e várias outras coisas. Tem um vídeo explicando passo a passo como é que faz para salvar o empacotamento desse material. Mas vai ser uma pasta, então vocês vão ter que compactar esse material para poder salvar. Um arquivo tem que conter as imagens, o arquivo INDD, o arquivo IDML e o arquivo PDF. Quando vocês forem salvar ou exportar, ele vai trazer esses pontos que vão, né, onde você vai clicar e o InDesign já vai automaticamente agrupar todos esses materiais, tá? Matérias ou conteúdos que não tem uma imagem, link perdido, etc. e tal, tudo isso será logicamente penalizado, né? Você vai perder pontos, tá? E é muito importante que as fotografias também tenham as suas cores convertidas em CMYK. Sim, lembra lá do conteúdo que a gente está vendo, ou caso você já tenha visto, né, em planejamento e produção gráfica, para impressão, a cor pigmento que a gente vai utilizar é a cor CMYK, tá? Critérios de avaliação é muito importante que vocês também se atentem a eles, porque eles que vão ajudar a desenvolver a nota do seu PL. Tranquilo até aqui, gente? Raquel, então, a minha matéria vai ocupar uma página inteira ou meia página? Meia página, Raquel. Meia página. Metade da página, já vou mostrar aqui mais ou menos como é que vocês vão iniciar a diagramação, caso vocês já não tenham começado, tá? Antes de mais nada, só quero mostrar para vocês aqui, ó, o link do ISU, do Marco Zero. Veja, essa daqui, eu vou deixar o link aqui para vocês, também está disponível lá na área do PL, né? Olha só, gente, não existe jornalista que produz para veículo sem saber o que é o veículo, como é o veículo e tudo mais. Então, vou fazer uma reportagem para o Jornal Nacional. Mas eu nunca assisti o Jornal Nacional. Tem um problema aí. Entende? Você tem que conhecer o veículo. Porque existe uma linha editorial, um formato específico, pautas específicas, formas diferentes, às vezes, de trabalhar textos. Então, você tem que conhecer o veículo para saber para onde você vai produzir, qual que é o formato e, às vezes, encontrar referências lá. E é isso que a gente tem aqui. Nós temos referências do que vocês vão produzir. Quer ver? Essa daqui foi a última edição que a gente publicou. Eu vou clicar lá, vocês vão ver, né, que existe lá para o final, né, matérias que são matérias do EAD. Vou clicar aqui no full screen e eu vou jogar lá para as últimas páginas, né? Ó, vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, nós temos nessa outra parte aqui também, ó, são duas matérias aqui em cima. Procura-se ouro líquido. Olha, manchete, gravata, assinatura, né, a fotinho, a foto principal, a legenda, né, a matéria e o olho. Exatamente com as características que a gente está falando aqui e ocupando metade de uma página. Embaixo, um pouco diferente. Mais textos, ó, aqui de baixo tem mais texto e não tem o olho. É uma questão opcional, né? Por quê? Porque eu tenho mais conteúdo textual. Aqui no outro lado, mesma coisa. A matéria de baixo tem inclusive uma foto adicional. Maravilha, não tem problema, pode adicionar essa foto. Ela não prejudicou a quantidade de texto, né? Não prejudicou o olho e tudo mais. Ela está com a quantidade de caracteres ainda dentro do formato. Nós temos, portanto, aqui vários exemplos que vocês podem utilizar, né, para organizar e pensar a matéria de vocês, tá? Raquel, pode ser mais de 3 fontes? Pode ser, Raquel, pode ser mais de 3 fontes, sim. Evite só trazer muitas fontes, porque às vezes vai ficar um excesso de falas, um excesso de conteúdos, né, de pessoas, de assuntos que você vai ficar trazendo para o seu texto. Mas 4 fontes, até 5 fontes ali, eu acho que está tranquilo pela quantidade de caracteres. Por que você citou ali, Aldir, falando que eu estou falando com 3 fontes ali, conta como fonte? Conta como fonte se você for buscar dados específicos da lei, né, para poder destacar alguma coisa, né? Mas caso contrário, ela é logicamente uma documentação que você está se referenciando. Se você traz conteúdo, né, da lei para cá,
né, e vai discutir alguma coisa que está específico ali, ela até pode ser considerada como tal, né? Caso contrário, você só está referenciando, né, um direito específico da determinada comunidade, tá? Beleza até aqui, gente? Alguma dúvida, né? Sobre pauta, sobre... Não? Podemos dar prosseguimento? Então vamos dando continuidade aqui, ó. Que mais? Eu já fiz o download desses materiais, que é do template e da biblioteca, tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a diagramação de um material aqui para gente, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir a pasta, né? Onde tem, aqui no meu caso, a pastinha, vou clicar aqui, ó, pronto. Aqui eu tenho todos os arquivos, né? Os arquivos que já fiz o download lá, então eu tenho um arquivo, o arquivo da biblioteca, o arquivo do template, né? Esse arquivo comprimido onde a gente tem as fontes. Então, todos eles eu posso simplesmente descompactar e começar a fazer o processo de instalação. As fontes, eu já tenho elas instaladas no meu computador, então eu não preciso, de alguma forma, fazer a instalação delas aqui no meu computador, tá? Mas caso você não tenha as fontes, você vai ter que fazer a instalação. Então, eu vou direto para a parte do template e da biblioteca. Primeira coisa que eu vou fazer vai descompactar o template. No caso, no meu computador, eu clico 2 vezes, ele já faz essa descompactação. Ele tem, né, um assistente de descompactação aqui automático, tá? Vou descompactar a biblioteca. Descompactou a biblioteca, tá aqui, tá? Beleza, e eu vou tirar também as fontes. Tá? Aqui eu tenho, portanto, meu template, que é o arquivo base do meu InDesign, e eu tenho a biblioteca. Eu já tenho um arquivo de texto, então é como se eu tivesse feito a minha matéria, tá? Eu vou abrir meu arquivo de texto aqui, tá? Então, ó, já tenho a minha manchete, a minha gravata, tenho a minha matéria toda diagramada, toda escrita e editada, tenho todos os elementos da minha matéria. E aqui eu também tenho fotografia. Eu tenho a minha fotografia principal e, nesse caso aqui, ele é um conteúdo de web, mas eu vou ter que pegar uma fotografia que seria uma fotografia... Deixa eu só pegar aqui. Vou fazer aqui, ó. Vou pegar daqui do próprio Univirtus. Vou pegar aqui, ó. Essa fotografia minha aqui, que seria a fotografia que eu posso utilizar, né, para a minha assinatura. Fechou. Pronto. Maravilha até aqui, né? Então, eu tenho a matéria pronta, todo aquele processo da matéria pronta, fotografias, baixei o arquivo template, baixei a biblioteca, descompactei elas, tá? Eu tenho aqui, ó, o Photoshop. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é... Lembra que eu falei que a fotografia ela tem que ser convertida em CMYK, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir as fotografias que eu tenho aqui. Aquela fotografia da praia, que eu vou utilizar na diagramação, né? E mais a fotografia minha, ó, que eu já peguei lá, que é a fotografia do ícone, né? Então, eu vou dar o OK, vou abrir ela, tá? Então, vocês vão perceber que, ó, tá aqui a fotografia minha de assinatura, ela tá aqui em RGB. Para fazer a alteração de RGB para CMYK é muito fácil. Você vem em imagem, depois vem em modo, e pronto, você vai seguir lá para CMYK. Pronto. Ele já fez a alteração em CMYK, depois é só você salvar o arquivo, tá? No meu caso, eu vou salvar, dar um salvar como, para entrar aqui na pasta de diagramar só para ele ficar junto, né? Foto 1. E vou salvar ela em formato JPEG, logicamente, para que ela não fique, né, no formato PSD, que seria o original do Photoshop, tá? Maravilha. Próximo passo, vou abrir a outra fotografia que eu tenho aqui, ó. Essa fotografia, tá? Vai ser um pouco mais pesada, né? Ela é maior, tá? Mas ela também está em RGB. Eu venho em imagem, ajuste e venho em, ó, modo, e daí eu vou transformá-la em CMYK, tá? Também, se você quiser, você pode fazer as correções, coloração, tudo aquilo que você já aprendeu, né, nas matérias anteriores de diagramação e layout e também no conteúdo dos cursos lá. Depois só dá um salvar, ele vai salvar em CMYK e finalizou, tá? Dá um OK aqui e fechou. Para mim aqui está ótimo do Photoshop, não preciso mais do Photoshop. Próximo passo, eu vou abrir o meu template. Então eu venho aqui agora e clico 2 vezes no template.
ele vai abrir um InDesign para mim, né? Porque ele é um arquivo nativo do InDesign, e ele já vai trazer também, né? Deixa eu só clicar 2 vezes aqui, pronto. Só esperar, ele vai abrir aqui junto com o material. Tá aqui, ó. Basicamente, esse é o meu template. Vocês vão ver que nesse template nós temos aqui, ó, diagramar a matéria nesta metade de página, deixar essa metade de página em branco. Ou seja, eu tenho que diagramar só em cima, embaixo eu não vou diagramar. Por isso que é meia página para fazer a diagramação. Nós temos aqui, ó, 5 colunas, né, que é o que a Raquel tinha perguntado, se a gente ia utilizar, né, a quantidade dos grids, etc e tal. Nós vamos usar as 5 colunas, mas vamos usar meia página, tá? Outra coisa que eu vou abrir aqui vai ser a biblioteca. Clico 2 vezes e ele vai abrir para mim a biblioteca. Tá aqui, ó. Maravilha! Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão esquerdo, selecionar essa parte de cima e deleto. E aqui é onde eu vou jogar a minha matéria para iniciar a diagramação. A biblioteca já tem matérias. Nós temos a assinatura, tem a legenda, tem uma série de elementos. Eu vou pegar essa matéria aqui, ó, matéria imagem com manchete, vou clicar nela, vou arrastar para cá, realinhar ela e pronto. Olha só, posso até fechar a biblioteca e eu já tenho aqui, ó, a matéria, né? Vou aproximar ela. Eu já tenho aqui uma matéria com os elementos para eu substituir com o meu conteúdo, tá? Então, a partir daqui, você pode desenvolver, né, a sua diagramação dependendo do conteúdo que você tem, tá? Eu vou fazer a substituição com o que eu já tenho. Eu vou mostrar passo a passo de como fazer essa substituição. Você vai fazer com os conteúdos que você tem, tá? Raquel, este lugar onde estão os arquivos é dentro do InDesign? Este lugar, Raquel, onde estão os arquivos, eu abri, né, de arquivos que estavam lá na pasta do PL. Então, eu vim aqui no PL, tá? Vim aqui, ó, no Marco Zero. Eu fiz o download do template do jornal, vim aqui, fiz o download, tá? Fiz o download da biblioteca do jornal, cliquei, fiz o download. Depois eu vim na minha pastinha, descompactei eles e, ó, aqui tá o template e aqui tá a biblioteca. Cliquei 2 vezes, ele abriu a página. Cliquei 2 vezes na biblioteca, ele abriu isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele abriu todos esses conteúdos. E daí eu só clico com o botão esquerdo, arrasto e solto aqui dentro. E ele já tem o material para fazer a diagramação. Próximo passo é fazer a substituição. Basicamente é o seguinte, eu vou no meu arquivo de texto, seleciono o meu texto, dou um Ctrl C no meu texto, estou copiando ele, venho para cá, ó, seleciono, dou um Ctrl A dentro desse conteúdo e dou um Ctrl V. Olha o que ele fez. Eu só copiei, dei um Ctrl C lá e dei um Ctrl V aqui e joguei, e ele jogou, ó, minha manchete para cá usando as características do texto. Então, ele não alterou as características daqui de dentro. Se eu trouxer lá de fora, vou fazer a mesma coisa com a gravata. Então, ó, repetindo o processo, seleciono a gravata, dou um Ctrl C, volto para o meu InDesign, clico 2 vezes aqui no conteúdo, seleciono esse conteúdo e dou um Ctrl V. Maravilha, mesma coisa aqui, ó. Aí aqui ó, a gente só tem que fazer alguns ajustes, né, com relação aqui ao conteúdo, ó. E pronto. Agora, de novo, já tenho a manchete e já tenho a gravata diagramada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a minha fotografia para cá. Vou deletar essa fotografia, venho em arquivo, inserir. É o mesmo processo que vocês já fizeram lá no Comunicarte. Venho onde tem a minha imagem, clico na matéria, na foto, ó, foto principal. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou selecionar, ó, até o finalzinho. Jogo ele aqui, depois eu vou ter que redimensionar, né? Maravilha. O que eu vou fazer? Eu vou redimensionar o meu conteúdo, clicando aqui nos tópicos que a gente já conhece para poder fazer a diagramação. Clico com o botão direito em cima da imagem, organizar e eu envio ela para trás. E ó, tá aqui, ó. Eu tenho agora a minha fotografia, eu tenho a minha manchete, tenho a minha gravata. O que eu vou fazer? Substituo aqui com o meu nome. Mesma coisa aqui com relação à imagem, ó. Venho em arquivo, dou um inserir e vou trazer a minha fotografia para cá. Fotografia do Alex. Essa cara feia ali.
vou redimensionar ela também para ela ficar dentro do espacinho ali, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. E agora eu vou fazer a mesma coisa com relação ao meu texto. Seleciono o meu texto, tá? Ctrl C nele, venho aqui, ó, e vou aqui quando você for fazer essa alteração, né? Deixa eu só jogar para cá. Isso. Aqui quando for fazer a alteração, ó, pronto. Joguei ele para cá. Vou só selecionar ele, alterar a cor para colocar a cor preta, né? A cor preto. E aqui o P, lembre que, ó, vou aqui em tabular. E aqui, ó, onde tem a capitular, eu vou colocar em 3, que é para a gente fazer a capitular 3. E pronto. Tá aqui minha capitular. Estou com o meu conteúdo, meu material diagramado aqui dentro. Agora eu só volto lá, pego meu olho, mesma coisa. Já tem um olho já. Substituir aqui, ó, pelo meu olho. Ele já manteve aqui as mesmas características. E vou fazer a mesma coisa com relação à minha legenda. Selecionei, cliquei e dei um enviar lá e pronto, tá? Aqui, ó, só vou selecionar essa etapa e vou clicar aqui, ó, para reduzir. Aqui, vou clicar também para ele dar uma reduzida aqui, para poder finalizar o meu conteúdo de texto aqui embaixo. Tranquilo, gente? Até aqui? Fácil, né? Basicamente, eu peguei manchete, joguei para lá, fotos, joguei para lá, né? Os textos de manchete, gravata, né? Coloquei o meu texto da matéria, substituí todo o texto pelo meu texto, coloquei a capitular, colocando em parágrafo, seguindo o mesmo passo que eu coloquei ali, selecionei o P, né? Joguei em 3, que significa o quê? Eu quero que aquela letra ela ocupe 3 linhas, por isso que é uma capitular. Depois substituí o olho e usei, né, o ajuste, né, o tracking e o kerning que a gente tem ali para poder ajustar e reduzir às vezes o espaçamento entre algumas palavras, né, entre algumas letras, e daí ele consegue puxar o conteúdo para dentro. Raquel, as fontes que estão no template já estão as corretas para o nosso PL? Sim, Raquel, as fontes que estão no template já estão corretas. Só que você tem que instalar. Aí que está o esquema, né? Quando vocês forem lá, aqui, ó, tá vendo? Ó, quando vocês vierem aqui, ó, em fontes usadas, você clicar e fizer o download, ó, vou fazer o download. Você vai ter que clicar, descompactar essas fontes, né? E instalar elas, cada uma delas no seu computador, né? Caso contrário, o sistema não reconhece. Por quê? Porque fonte é um arquivo que tem que estar instalado dentro do seu computador. Então, ó, clico aqui, ele vai abrir para mim já, ó, tá aqui, ó. Aqui eu tenho todas as fontes. Museu Sans, Signica Bold, Signica Regular, Tinus Bold Itálico, Tinus Itálico, Tinus Regular. Todas as fontes que eu vou utilizar aqui, ó, Tinus Itálico, Signica Bold, Signica Regular, né, Tinus Regular, todas as fontes que eu estou utilizando aqui são as fontes que já estão ali. Você só tem que depois acessar essas fontes e instalar elas no seu computador, tá? Aqui, para mim, ele funciona assim, ó. Eu clico 2 vezes, clico em instalar fontes e ele já vai instalar no meu computador. Depende do sistema operacional. Alguns outros sistemas operacionais têm outras formas de instalar. Você deve buscar, logicamente, né, o passo a passo dentro do seu sistema operacional. Aqui, ó, nesse vídeo, eu mostro como fazer isso tanto no Mac quanto no Windows, tá? Então, se você quiser, você pode acessar ali depois o link e vai ver como que faz para fazer, né, a descompactação e a instalação, tá? Aqui, ó, retomando então a minha diagramação, eu tenho agora a minha matéria diagramada. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer agora, eu vou clicar em salvar, né? E depois eu vou salvar ele aqui em algum lugar. E depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo de empacotar, tá? Clico em arquivo, clico em pacote, tá? Clico em pacote de volta, ele vai abrir um lugar dizendo aonde que você quer salvar, meu querido. Eu vou colocar em mesa, vou colocar aqui, ó, pasta template online EAD, tá? Aqui, ó, copiar as fontes, copiar gráficos, ajustar, todos esses elementos pode deixar ele pontuado, ó, pode deixar ele marcado.
depois clico em pacote, clico em OK, e basicamente o programa ele já vai fazer o quê? Ele vai salvar todos os materiais em um lugar só. Você vai fazer o quê agora? Vai para onde você salvou, ó, você vai ver que está aqui, ó, pasta template online, ele tem minha matéria em PDF diagramada, tá? Vai abrir aqui, ó, tá vendo? Ó, a matéria que eu estava mostrando para você lá, ó, já está diagramada aqui, com todos os elementos, tá? E ele tem todos os tópicos aqui também de IDML, INDD, que são os arquivos nativos diagramados, né? As matérias, as fotos que eu utilizei na minha matéria, foto principal, né, e a foto de assinatura, as fontes que eu utilizei e tudo mais. Então, todos os conteúdos já estão disponíveis aqui dentro dessa pasta. É essa pasta depois que a gente compacta e posta no arquivo, na área de trabalho de vocês, tá? Dentre as fontes disponibilizadas, eu posso escolher qualquer uma? Raquel, ali você vai perceber quando você for abrir o seu template e a biblioteca que cada elemento tem uma fonte específica. Quer ver? Eu vou compartilhar aqui de volta e a gente mostra ali. Então, vocês têm que manter aquelas fontes, porque aquelas fontes, elas dão característica visual ao jornal. Então, por exemplo, tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó, né? Tô selecionando aqui a manchete. A manchete sempre vai aparecer como Signica Bold, tamanho 36. Mesma coisa com relação aqui, ó, a gravata. Vai ser Signica regular, tamanho 16. O texto vai ser Tinus regular, tamanho 10. Por isso que quando você for baixar o template e a biblioteca, você vai usar exatamente essa matéria, porque ela já vai trazer para cada um desses elementos aqui a característica específica da fonte para cada para cada ponto que você vai usar na diagramação da sua matéria. Então, a gravata vai estar lá em um formato específico, o olho vai ter um formato específico, cada um desses elementos ali para vocês. Tá certo, gente? Tranquilo, então? O jogo é muito fácil. Vocês vão perceber que vocês precisam, logicamente, não deixar para a última hora. Quanto antes vocês conseguirem iniciar a diagramação, ou de repente, em paralelo à produção da matéria, já abrir um InDesign, começar a diagramar qualquer conteúdo só para trabalhar justamente esses ajustes do programa, vocês vão perceber que vai ficar muito fácil para trabalhar essa diagramação, principalmente porque a gente já tem os materiais pré-diagramados, os templates que nos orientam no desenvolvimento das nossas produções. E no final, né, se surgir aquela dúvida, vocês sabem que pode contar com a gente no link tutoria, só clicar ali no link, né, no menu lateral esquerdo dentro do PL, tem o link tutoria, alguns alunos aqui já acessam lá, né, e vai recair vai cair ali na parte da tutoria e eu vou responder para vocês e esclarecer as suas dúvidas relacionadas ao desenvolvimento do projeto laboratorial. Tranquilo, gente? É isso? Mais alguma dúvida? Então é isso. Gente, um abraço para vocês, um bom desenvolvimento do projeto Marco Zero, né? Qualquer dúvida sabe onde nos encontrar. Tá? Quem quiser continuar por aí e acessar as outras aulas de PL, fique à vontade, né? Todo o conteúdo sempre é bom para que a gente já se prepare para os próximos projetos laboratoriais. Se para você já finalizou, sexta-feira, um bom descanso para você, um bom final de semana e depois, logicamente, uma boa retomada aos estudos, tá bom? Um abraço e até a próxima.